Nas vastas extensões congeladas do Ártico, uma batalha entre titãs, o urso polar e a orca, em breve terá início. Um governa a terra e o outro os mares. Ambas são obras-primas da evolução, perfeitamente adaptadas para sobreviver neste ambiente brutal. Mas o que acontece quando esses dois predadores de topo colidem? Será que a força do urso polar prevalecerá em terra firme? Ou a inteligência incomparável e as habilidades de caça letais da orca dominarão as águas? Com isso em mente, vejamos o que acontece quando uma orca encontra um urso polar faminto, um predador ártico inesperado. Nas terras congeladas e desoladas de Svalbard, cientistas partem em busca de soluções para o mistério da morte das focas comuns. Em vez disso, fizeram uma descoberta tão estranha que ficaram surpresos. Ao investigar um misterioso aumento nas mortes de focas comuns, decidi dissecar um tubarão da Groenlândia, suspeitando que isso pudesse ajudar a encontrar a resposta. No entanto, o que encontraram em seu estômago não foi apenas chocante, mas também inacreditável. Era a mandíbula de um urso polar. Essa foi uma descoberta surpreendente, mas também inesperada para os cientistas. A questão é que os ursos polares, os predadores no topo da cadeia alimentar do Ártico, dominam o gelo. O tubarão da Groenlândia, por outro lado, é um gigante silencioso e esquivo do oceano. Os caminhos desses dois mundos não deveriam ter se cruzado. E, no entanto, há evidências de que, de alguma forma, isso aconteceu. A equipe não conseguiu conter o riso, em parte por incredulidade e em parte porque a descoberta mudou o que eles sabiam sobre os predadores do Ártico. Uma grande questão permanece sem resposta. Como um tubarão encontrou a mandíbula de um urso polar em seu estômago? Teria ele conseguido derrotar uma dessas feras poderosas? Ou teria encontrado os restos mortais de um urso? Os cientistas se recusaram a acreditar que um tubarão pudesse atacar e devorar um urso polar inteiro com tanta facilidade. Segundo eles, o urso polar ou se afogou, ou estava ferido ou enfraquecido antes do encontro. Isso só demonstra que o Ártico é um lugar onde até mesmo superpredadores como os ursos polares podem se tornar presas. Além dos implacáveis ursos polares, o Ártico também abriga outro poderoso predador, a orca. Ambos são os governantes de seus domínios. Os ursos polares, os reis incontestáveis do gelo, e as orcas, as maiores caçadoras dos mares e oceanos. Mas o que acontecerá quando seus mundos colidirem? Podemos afirmar com segurança que este não é um confronto clássico entre predadores. Quando o destino ou a natureza os unem, geralmente acontece em um banquete impossível de ignorar. Quando os ursos polares estão famintos há vários dias, eles não perdem a oportunidade de se banquetear com uma orca encalhada. Quem poderia culpá-los? Uma única orca adulta, pesando até 6 toneladas. É praticamente um banquete à vontade que pode alimentar até 20 ursos famintos. Mas não me interpretem mal. Os ursos polares não caçam orcas vivas. E as orcas não vagueiam pelo Ártico à procura de comida para ursos. O equilíbrio de poder depende de onde a reunião acontece. Os ursos polares dominam a terra. Na água, as orcas são as campeãs indiscutíveis. É essa divisão que impede esses predadores de caçarem ativamente uns aos outros. Em vez disso, suas raras interações visam a sobrevivência e não a competição. Para um urso polar, encontrar a carcaça de uma orca é um verdadeiro deleite. Carne rica em calorias, presa rara. Eles estão seguros sob as ondas geladas, onde os ursos polares não conseguem chegar. No implacável Ártico, a sobrevivência é primordial e a regra. São simples. Comer ou ser comido. No Ártico, a sobrevivência é fundamental. Não há segundas chances, não há espaço para erros. O risco é alto, e predadores de topo, como os ursos polares, são movidos pela fome e por instintos brutais. Se um desses predadores estiver no lugar certo na hora certa, um confronto brutal acontece. Em 2017, o caos se instaurou na ilha Wrangel. Uma baleia morta foi encontrada na praia, e mais de 150 ursos polares lançaram um ataque frenético, mostrando garras e dentes. Em poucos minutos, 230 ursos polares, desde machos gigantes até filhotes minúsculos, estavam reunidos em torno da carcaça, cada um lutando por seu pedaço de carne. As mães abraçavam seus filhotes com força, mantendo-os sob vigilância constante, protegendo-os dos enormes machos que esmagavam tudo em seu caminho.
Todo urso conhecia as regras do jogo. Ou comia ou morria de fome. Infelizmente, o perigo não termina aí. O oceano, vasto e implacável, é um habitat para predadores. Ao ouvir uma orca, você pode pensar que é o som de vilões de filmes. Mas no oceano, orcanos. Orca significa muito mais do que apenas um nome. É um aviso. Esses predadores são implacáveis, e sua caça é uma atividade muito arriscada e desenfreada. Historicamente, os marinheiros observavam com admiração e medo as orcas se unirem para caçar baleias gigantes. Alguns até as chamavam de assassinas baleias. Suas habilidades de caça eram lendárias e seu nome permaneceu. Mas não se deixe enganar pelo nome. Essas criaturas não são apenas assassinas cruéis. Elas também são altamente inteligentes, estratégicas e incrivelmente eficazes. O nome Orcanos, que significa Reino dos Mortos, diz tudo. Eles são os predadores mais perigosos do mar, e cada movimento seu é calculado para a sobrevivência. Eles isolam os mais fracos, capturam suas vítimas e as atacam com a velocidade de um raio. Desde a criação de ondas que derrubam focas do gelo, até a execução de manobras complexas para abater presas gigantes, esses predadores são uma força a ser reconhecida. Nas profundezas implacáveis do oceano, as probabilidades são simples: matar ou morrer. Em contraste, os ursos polares são predadores solitários, implacáveis e dominantes em seu reino gelado. No entanto, quando a comida se torna escassa, por exemplo, quando a carcaça de uma baleia é trazida pela correnteza até a costa, eles se mostram surpreendentemente dispostos a compartilhar sua presa com outros ursos polares. Diante do crescente aquecimento global, eles não têm outra escolha senão... As mudanças climáticas estão levando os ursos polares ao limite. O aumento das temperaturas levou ao rápido derretimento do gelo marinho do Ártico, com quase um terço do gelo marinho desaparecendo em apenas 50 anos. Para os ursos polares, isso significa áreas de caça menores e menos focas para caçar. A sobrevivência se torna uma corrida contra o tempo. O desespero impulsiona a inovação. Os ursos polares aprendem a pescar em rios copiando táticas de seus primos ursos. Mas os oceanos também estão mudando. As orcas, antes mantidas à distância pelo gelo, estão avançando para o norte, dominando águas que antes eram intocadas. Agora a tensão é insuportável. Devido à escassez de alimentos e à acirrada competição, o Ártico está se transformando em um campo de batalha mortal. Enfraquecidos e famintos, os ursos polares poderão em breve considerar as orcas como suas presas. Uma orca indefesa, encalhada ou enfraquecida, torna-se um alvo tentador para um urso polar faminto. O confronto é inevitável. Os dois predadores mais temidos do Ártico se enfrentam em uma luta pela sobrevivência, mas apenas um governará este novo mundo em constante redução. Lugares como a Baía de Hudson, com suas margens geladas e entradas estreitas, acrescentam um toque macabro. De novembro a julho, esta área fica fechada sob o gelo e as orcas não são permitidas ali. Mas, com a chegada do verão e o recuo do gelo, eles se lançam em direção às geleiras, atraídos por presas como os narvais. É um banquete irresistível. Então chega o inverno. O gelo fecha a baía e ela se torna uma sentença de morte. As orcas, incapazes de romper o gelo mais espesso, ficam presas. As baleias se reuniram em torno de um buraco no gelo, que era a única fonte de oxigênio para o grupo. A situação crítica dos mamíferos chamou a atenção de centenas de moradores da vila vizinha de Inukjuak, no norte de Quebec, que começaram a monitorar a progressão da doença. Se não escaparem da geada, estarão condenados e forçados a se aglomerar em torno das últimas aberturas de ventilação. Enquanto as orcas lutam pela sobrevivência, os ursos polares aguardam, observando cautelosamente o caos que se desenrola. Esses predadores de topo, implacáveis em sua fome, pressentem a fraqueza. Com as orcas sem conseguir escapar e o gelo se fechando ao seu redor, surge uma oportunidade rara. A situação poderia se inverter, os ursos polares poderiam atacar, tentando matar alguém. O fato é que, na implacável cadeia alimentar do Ártico, a tragédia para uma espécie muitas vezes significa uma oportunidade para outra. Para os ursos polares, esses buracos para respirar são um verdadeiro sucesso. Os ursos polares são famosos por transformarem as armadilhas de gelo em áreas de caça. Em 2015, o gelo marinho começou a diminuir na costa da Noruega e um grupo de golfinhos de bico branco ficou preso em uma pequena área de água aberta, cercado por uma espessa e implacável camada de gelo. Sem outra opção, os golfinhos se tornaram alvos fáceis.
Como se as coisas não pudessem piorar, uma matilha de ursos polares invadiu a área. Assim que avistaram os golfinhos, entraram imediatamente em ação, nadando em direção a eles sem hesitar. Acostumados à caça de focas, eles avistaram os golfinhos presos e não perderam tempo. Num piscar de olhos, a vigilância deles fez-se sentir. Aproximando-se com precisão oculta, houve uma virada repentina e brutal. O predador aproveitou a oportunidade para caçar uma presa que nunca havia atacado antes. Os ursos, outrora os reis do gelo na caça às focas, agora dominam a prisão aquática dos golfinhos. Com a ascensão dos ursos, as orcas, forçadas a se adaptar, começaram a se aventurar mais fundo nas águas geladas, correndo riscos cada vez maiores em busca de sua próxima refeição. A decisão ousada deles de entrar no Ártico pode facilmente se revelar um tiro pela culatra. Se os ursos polares se encontrarem presos em água gelada, não hesitarão em aproveitar a oportunidade. No entanto, esta não é a primeira vez que os ursos polares demonstram sua genialidade na caça. Desde a década de 1980, cientistas têm observado essas baleias predando baleias beluga no Ártico canadense, particularmente juvenis perto da ilha Somerset. Em última análise, o sucesso depende de paciência e precisão. Eles esperam na margem, atacam quando o momento é oportuno e puxam o peixe capturado para o gelo. Para um urso polar faminto, a melhor presa é uma baleia beluga. As baleias beluga, especialmente seus filhotes indefesos, são o principal alvo dos ataques. Refeições ricas em nutrientes que ajudarão um urso polar a sobreviver ao frio implacável do Ártico. Isso acontece com mais frequência agora. Com o derretimento e a movimentação do gelo, os ursos polares são forçados a caçar novas presas para sobreviver, o que os obriga a correr riscos que nunca tiveram que correr antes. Alguns especialistas acreditam que as baleias beluga sempre fizeram parte do cardápio. Os primeiros pesquisadores simplesmente não perceberam isso. Mas agora, com o aquecimento do Ártico e a expansão das orcas para o norte, as regras do jogo mudaram. Se um urso polar faminto avistar um grupo de orcas, especialmente aquelas cujos membros estejam enfraquecidos ou feridos, ele as atacará sem hesitar. Com o derretimento do gelo e a transformação da paisagem ártica, esses dois poderosos predadores estão se aproximando cada vez mais, e seus caminhos se cruzam com maior frequência. Se você acha isso uma loucura, então estas imagens brutais de um urso polar caçando e devorando uma rena em 2021 vão te fazer mudar de ideia. Uma rena solitária e frágil vagando pelo arquipélago norueguês de Svalbard é um alvo fácil. O urso polar, impulsionado pela fome e pela diminuição da população de focas, está à procura de suas presas. Esta é uma oportunidade rara e o urso não pretende desperdiçá-la. O urso inicia a perseguição com precisão mortal. A rena se move inconscientemente, mas assim que vê um predador, entra em pânico. Ele se atira na água, tentando desesperadamente escapar. O urso reage instantaneamente, atacando sua presa com uma velocidade impressionante. Mterra pode atingir velocidades de 25 milhas por hora e, na água, pode percorrer distâncias em segundos. A rena ataca, mas não há como escapar da perseguição implacável do urso. Num ataque final e explosivo, o urso crava suas garras na rena antes que ela consiga alcançar a água. Uma luta brutal se inicia, mas a rena não tem a menor chance contra o urso. A luta é de curta duração. O urso recebe sua recompensa e se banqueteia com a refeição que conquistou com muito esforço. No entanto, os ursos polares não são apenas predadores. Eles também são incrivelmente estratégicos. Imagine uma situação perturbadora onde um urso polar está caçando uma orca. Se um único urso conseguisse caçar um desses gigantes do oceano, que pesam até 6 toneladas, seria uma experiência incrível. Mas surge a questão: como um urso polar consegue consumir uma refeição tão grande? A resposta é estratégia. Os ursos polares não são apenas tenazes, mas também astutos. Eles desenvolveram uma técnica de sobrevivência assustadora chamada criação de uma despensa. Após uma caçada bem-sucedida, o urso enterra a presa na neve para mantê-la em segurança para mais tarde. Esse comportamento foi observado apenas 19 vezes, mas cada ocorrência levanta questões perturbadoras. Uma vez enterrada, a carcaça torna-se praticamente impossível de ser encontrada por outros predadores. Permanece um mistério quase impenetrável nas vastas extensões brancas do Ártico. Se um urso não consegue comer toda a sua refeição de uma só vez, ele não para. Ele enterra repetidamente sua presa, escondendo-a de olhares curiosos, usando qualquer coisa que encontre.
grama seca, algas marinhas e até mesmo pedaços de terra. Há um brilho sombrio nesse comportamento, evidência da engenhosidade e adaptabilidade do urso. A possibilidade de orcas entrarem na dieta dos ursos polares pode causar grandes mudanças no Ártico. Esses enormes predadores, ricos em calorias, poderiam oferecer aos ursos polares uma refeição rara e altamente nutritiva, caso conseguissem obtê-la. Resta saber, no entanto, como os ursos polares, mestres do gelo, lidam como um oponente tão formidável. Os ursos polares sobreviveram às mudanças por mais de 52 anos, evoluindo a partir dos ursos pardos em um mundo que estava em constante transformação. Mas o rápido aquecimento do Ártico é diferente de tudo o que eles já viram. Oh, meu Deus! Olha só essa corrida. Oh, meu Deus! Ah, merda! O gelo está recuando. Seus territórios de caça estão desaparecendo e a pressão está aumentando. A questão agora não é como eles sobreviverão, mas até onde irão para conseguir isso. Com o derretimento do gelo, os ursos polares são forçados a migrar para novos territórios perigosos. Com a diminuição da intensidade da caça tradicional às focas, esses animais se tornaram necrófagos implacáveis, devorando os corpos de baleias e outros grandes mamíferos marinhos que dão à costa. É uma refeição valiosíssima, rica em gordura, essencial para a sobrevivência no Ártico congelante. Infelizmente, isso não é suficiente. Em um mundo onde cada refeição conta, esses predadores de topo estão se adaptando rapidamente. É aí que os orcs entram em cena. Esses gigantes do mar, cheios de gordura e músculos, representam uma oportunidade imperdível. Mas caçar orcas não é só arriscado. É uma luta intensa de vida ou morte. Orcs não se deixam enganar facilmente. O urso precisa estar preparado para uma luta brutal, onde um movimento em falso pode ser desastroso. No entanto, se o urso polar for bem-sucedido, será amplamente recompensado com uma fonte de alimentos sem precedentes, que poderá garantir sua sobrevivência no clima ártico cada vez mais hostil. Durante anos, os cientistas assistiram horrorizados ao desmoronamento do outrora estável mundo dos ursos polares sob seus pés. O derretimento do gelo, o desaparecimento das focas e o aumento das temperaturas os forçaram a fugir. No entanto, um novo estudo realizado no mar de Chukchi revela descobertas chocantes. Os ursos polares encontram maneiras de sobreviver neste ambiente em rápida transformação. A população de ursos polares nesta região é grande. No coração do Ártico, existem cerca de 0 ursos polares que se alimentam de um grande número de focas. Esses predadores resistentes estão se mantendo firmes, provando que ainda têm força para sobreviver. Mas não se acomode demais. O perigo está sempre à espreita. Embora essa população esteja se saindo bem, o panorama geral é sombrio. No Ártico, muitos ursos polares lutam para sobreviver enquanto seus habitats naturais derretem sob suas patas. A luta pela sobrevivência está longe de terminar. No entanto, em meio a todo esse caos, há um vislumbre de esperança, uma prova de que essas criaturas podem se adaptar e sobreviver. Quando se trata de rastrear esses gigantes esquivos, os cientistas levaram a tarefa a um novo patamar com o uso de glitter, uma ideia aparentemente estranha, mas genial. Em recintos compartilhados de zoológicos, é difícil identificar qual urso deixou as fezes. Então, os cientistas polvilharam um pouco de glitter inofensivo na comida do urso. Ao percorrer o sistema deles, marca os seus resíduos. É simples, rápido e eficaz. Uma solução moderna que permite rastrear esses grandes predadores sem tocá-los. À medida que nossa compreensão sobre os ursos polares continua a avançar, os cientistas também enfrentam o desafio de estudar o segundo predador mais popular do Ártico, a orca. Ambos os animais são poderosos à sua maneira, cada um mestre da sobrevivência em um dos ambientes mais hostis da Terra. Nas águas geladas, a orca reina suprema, elegante, preda e branca, feita para a velocidade. Esses predadores oceânicos podem percorrer a água a velocidades superiores a 30 nós, o que os torna alguns dos animais mais rápidos do mar. São rápidos, mortais e estão constantemente à espreita. São uma força da natureza implacável que inspira respeito. Enquanto isso, na tundra congelada, o urso polar é um titã. O verdadeiro rei do Ártico, este urso polar gigante domina os campos de neve infinitos com mão de ferro. Pesando entre 770 e impressionantes 200 libras, o equivalente a um carro pequeno, eles representam uma força formidável. Nenhum predador se atreve a desafiá-los.
Sua pelagem espessa e branca não serve apenas para decoração. É um traje de sobrevivência embutido que os protege do frio intenso. Com o passar dos anos, sua pelagem fica amarela, um sinal de sua sabedoria e do tempo que passaram se adaptando ao seu ambiente hostil. Por baixo da pelagem, a pele negra absorve a escassa luz solar, mantendo-os aquecidos em temperaturas que os congelariam até os ossos. Além disso, sua pelagem não é apenas espessa, mas também oca, o que lhes permite reter calor como um isolante natural, tornando-os sobreviventes ideais do Ártico. Quando se trata de orcs, não se trata apenas de força bruta, mas de trabalho em equipe calculado e implacável. Esses predadores são máquinas de matar bem azeitadas, e suas caçadas sincronizadas são uma demonstração aterradora de estratégia e precisão. Eles não se limitam a perseguir presas, mas também conduzem cardumes de peixes para armadilhas mortais, e quando focas ou mesmo baleias se tornam alvos, seus ataques são coordenados. O oceano é o seu campo de batalha, e eles se movem por ele com velocidade e inteligência incomparáveis, usando a própria água como arma. Rápidas, mortais e tenazes, as orcas dominam os mares e oceanos, possuindo um poder quase sobrenatural. No entanto, quando se trata de Terra, a situação é diferente. O majestoso urso polar é o governante incontestável da região. Os ursos polares não precisam de trabalho em equipe. São predadores solitários e implacáveis que dependem da sua força e instintos para sobreviver. Sua arma mais poderosa é o olfato, tão aguçado que lhes permite detectar focas enterradas a quilômetros de distância sob camadas de gelo. Suas poderosas patas conseguem romper as superfícies congeladas mais espessas com uma força aterradora e capturar suas presas. Enquanto as orcas dominavam o oceano com sua velocidade e estratégia, em terra o urso polar era uma força imparável. Com força bruta e instintos primitivos, ele reina na natureza selvagem congelada, um predador como nenhum outro. No confronto brutal entre esses titãs, o perigo é absoluto. A orca é uma verdadeira assassina na água, cortando o mar com precisão mortal, superando em velocidade e inteligência tudo o que caça. É um caçador que ataca rapidamente e não deixa ninguém vivo para trás. No entanto, assim que os monstros pisarem em solo firme, a maré da batalha mudará. O urso polar, enorme, brutal e inflexível, torna-se o verdadeiro rei do Ártico. Sua força bruta e ferocidade implacável fazem dela a criatura mais perigosa que habita a tundra congelada. Mas a crueldade da natureza não termina aí. As orcas não dominam apenas o Ártico. Essas criaturas mortais habitam tanto as profundezas geladas da Antártida, quanto o calor escaldante dos mares tropicais. Do Pacífico Norte-Oriental até as costas da Califórnia e da Rússia. Esses predadores de topo são imparáveis, adaptando-se e conquistando qualquer ambiente em que se encontrem. Eles não apenas percorrem os mares, eles os dominam, caçando tudo o que cruza seu caminho, desde peixes a focas e até baleias. Sua velocidade é inigualável, sua estratégia mortal e sua fome implacável. No entanto, um tipo diferente de força está em ação no Ártico. Os ursos polares, titãs do gelo, são igualmente mortais. Esses gigantes dominam o gelo marinho em constante mudança, navegando por correntes traiçoeiras e fragmentadas como guerreiros experientes, caçando suas presas incansavelmente. Com a chegada do verão e o início do recuo do gelo, eles não enfraquecem, mas se adaptam, retornando ao gelo permanente com um único objetivo: a sobrevivência. Cada movimento, cada passo deles, testemunha sua força bruta e determinação. Esses ursos marinhos não apenas sobrevivem nas condições mais adversas, como também prosperam nelas. Do Canadá ao Alasca, da Rússia à Groenlândia, os ursos polares são os reis incontestáveis do Ártico. Com força esmagadora e vontade inabalável, eles dominam a paisagem congelada, seus instintos de sobrevivência aguçados e mortais. Sua capacidade de rastrear e caçar focas através de quilômetros de gelo faz deles os predadores mais temidos em terra. As orcas, por outro lado, cruzam o oceano em alta velocidade, atacando com brutal eficiência e destruindo tudo em seu caminho. No entanto, não é apenas a fome que distingue os orcs, mas também suas táticas de caça insanas. Eles se movem como um só, um grupo mortal, cada membro desempenhando seu papel com precisão cirúrgica. A água ondula com a velocidade à medida que se aproximam de sua presa. As focas nunca esperam por isso. Esses predadores subaquáticos atacam como sombras, silenciosamente, rapidamente e com uma força aterradora.
A estratégia das orcas é impecável, suas mandíbulas se fechando impiedosamente sobre qualquer um que se atreva a se aproximar do gelo. Esses não são animais comuns, são gênios astutos, e cada movimento seu é um ataque calculado e implacável à sobrevivência. A cooperação entre eles é tão estreita que parece que o próprio oceano trabalha para eles. Não há escapatória quando os orcs estão de olho em você. No entanto, os ursos polares não estão dispostos a entregar a coroa a qualquer um. Esses caçadores solitários não são menos perigosos. No Ártico implacável e impiedoso, os olhos gélidos de um urso polar vasculham o horizonte, cada músculo tenso em alerta. Sua arma de escolha é o sigilo, e ao caminhar demonstram uma paciência lendária, deslizando pela neve, com suas enormes patas sem deixar rastro. Eles conhecem o gelo, conhecem as focas, conhecem o jogo mortal que estão jogando. A cada passo, eles diminuem a distância que os separa de sua presa, aproximando-se em um silêncio sinistro. Um passo em falso e uma pata poderosa irrompe pela neve, prendendo a foca com uma precisão aterradora. Atualmente, as orcas vivem em grupos coesos de 3 a 50 indivíduos, geralmente liderados por fêmeas. Isso lhes permite demonstrar uma coesão social nunca antes vista na natureza. Eles se movem como em um balé coordenado, capturando focas e até mesmo subjugando mamíferos marinhos maiores, usando sua velocidade e força. Suas habilidades de caça são absolutamente incomparáveis. Mas o que acontece quando esses dois predadores de topo se encontram? Por um lado, o urso polar é um caçador solitário no gelo, um mestre na caça às focas e na coleta de tudo o que consegue alcançar. Por outro lado, a orca é uma verdadeira gênia marinha que domina o oceano através da velocidade, do trabalho em equipe e da pura força. Não se trata apenas de tamanho, mas de quem consegue se adaptar melhor ao terreno. No confronto final, a água inclina a balança a favor das orcas, dando-lhes uma vantagem decisiva. Os ursos polares podem dominar o gelo, mas quando se trata do oceano, são animais terrestres que enfrentam dificuldades. Claro, essas criaturas poderosas conseguem nadar e são ótimas em remar em águas frias, mas não se comparam à força e velocidade de uma orca. As orcas, elegantes e ágeis, cortam o mar com a precisão de um caça, enquanto um urso polar, por mais forte que seja, não está adaptado a esse ambiente. Quando os ursos polares caçam baleias, geralmente conseguem capturá-las quando estão indefesas. Talvez a baleia esteja encalhada ou enfraquecida, dando ao urso uma rara oportunidade de atacar. No entanto, em uma guerra de água, uma baleia saudável e veloz é simplesmente um desafio muito grande para um urso polar. É uma perseguição que o urso não pode vencer, não importa quanta força ele empregue na luta. Esqueça as baleias gigantes! Os ursos polares até evitam confrontos com morsas no oceano. Eles são uma força a ser reconhecida. As morsas são animais monstruosos, que podem pesar até 900 quilos de pura força e cujas presas podem atingir até 1 metro de comprimento. Um único golpe dessas presas pode despedaçar um urso. Por mais resistente que seja um urso polar, lutar contra uma morsa que defende sua posição acarreta riscos significativos. Assim, o urso polar age com astúcia. É um animal oportunista, sempre à procura da presa mais fácil, como as focas. Eles são pequenos, rápidos e fáceis de pegar. Sem presas, não há risco. Por que caçar morsas quando uma refeição mais segura está a um passo de distância? No entanto, o jogo muda quando a morsa está isolada ou doente. Nesse momento, o urso polar muda de postura, encarando sua presa indefesa. É agora ou nunca. Uma morsa jovem ou debilitada, sem presas e sem um grupo para protegê-la, representa uma oportunidade perfeita. Então, o predador entra em ação, rápido e furioso. No entanto, a morsa não está indefesa. Se um urso polar se atrever a se aproximar, a morsa estará pronta para se defender. Presas à mostra, garras reluzentes e uma matilha pronta para atacar ao primeiro sinal de perigo. Se o urso não for rápido, o jogo acaba. Não se pode recuar de uma briga quando um bando de morsas furiosas está se aproximando. O urso sabe que, mesmo que consiga caçar uma morsa enfraquecida, ele próprio pode perder a vida. No Article, cada decisão conta, e um passo em falso pode significar o fim de qualquer chance. É por isso que o urso polar age estrategicamente. Ele espera o momento certo, quando a morsa está fraca, e ataca rapidamente. Porque no Ártico, a vida e a morte são decididas em uma fração de segundo. Assim, se um urso polar é cauteloso com uma morsa, a mera ideia de um encontro com uma orca o aterrorizará.
representam um nível de ameaça completamente diferente, sendo muito mais mortais do que qualquer mamífero com presas. A orca tem uma clara vantagem nesta luta. Esbelta, poderosa e veloz. A orca foi feita para uma coisa: dominação total. Este é o território dele. Cada movimento de sua poderosa cauda faz com que a orca se mova com uma graça e precisão aterradoras, tornando-a uma força imparável na água. Um urso polar. Embora seja um animal de imensa força em terra, seria um tolo se desafiasse uma orca em seu habitat natural. Um urso polar pode achar que é forte porque suas garras conseguem cortar o gelo e sua mordida pode quebrar ossos. Ele pode tentar alcançar e atacar a orca, num ato desesperado, mas será apenas uma tentativa desesperada de último recurso. Isso não é combate, é modo de sobrevivência. A orca é muito rápida, muito ágil e muito mortal, com seu corpo esguio e hidrodinâmico, projetado para nadar na água. Ele dança em círculos ao redor do urso, rápido demais e calculado demais. O urso polar, apesar de sua força, sente-se perdido, tanto literal quanto figurativamente. No entanto, apesar de sua força imparável, a orca nem sequer se incomoda com os ursos polares. Os orcs têm uma estratégia clara e distinta. Eles caçam focas, peixes e até mesmo enormes mamíferos marinhos, como baleias, presas fáceis e familiares que conhecem muito bem. Os ursos polares não aparecem em nenhum radar. Eles não são procurados ativamente. A imensa força de uma orca poderia facilmente subjugar um urso, caso este entrasse em seu caminho. Mas uma orca não precisa caçar um urso polar. É um predador estratégico, focado no que lhe trará os resultados esperados. Assim, quando se trata do confronto final com as maiores apostas, o urso polar não tem rival na água. Graças ao seu tamanho inigualável, velocidade e precisão de caça, a orca continua sendo o verdadeiro predador de topo do Ártico. Obrigado por assistir. Até o próximo episódio.